Por que o São Paulo teve que vender 4 jogadores da base recentemente? E se essas vendas eram necessárias e por que elas eram necessárias? Bom, Edu, o São Paulo vive um momento de recuperação financeira, de necessidade. É uma questão financeira difícil, que vai melhorando aos poucos, mas o São Paulo necessita vender jogadores. E claro que nós temos que manter um time competitivo, e quando você tem um jovem cujo o aspecto esportivo, sempre conversando com o técnico, nós sabemos que ele não tem a minutagem adequada e talvez não tenha uma minutagem dali para frente, mas nós temos a necessidade e a responsabilidade de colocar e pagar salários, e pagar custos operacionais, manter o gramado, o estádio, toda a preparação de infraestrutura dos CTs, tanto de Cotia quanto da Barra Funda. Então a responsabilidade, eu como torcedor, que sou, eu também fico triste, eu queria que o jogador ficasse mais tempo aqui. No caso específico do Henrique, que foi noticiado, ele tinha sido pretendido antes por um empréstimo do PSV, nós seguramos, tive aqui com os pais dele, com o empresário, e eles queriam ir embora, insistiram. E claro que nós chegamos até o último minuto da janela para fazer o melhor possível. E tentamos até demovê-lo dessa ideia para que ele continuasse. Mas isso posto, ele tendo essa definição também, e a família fazendo os apelos, e o São Paulo tendo uma proposta de mercado, que foi a única, claro que nós gostaríamos que fosse 2 dígitos, porque nós vendemos por um valor e temos uma participação. Nós fizemos o melhor possível. Agora, a responsabilidade, com a convicção de que nós temos que equilibrar, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para ver depois a venda. Nós já fizemos isso e vendemos bem o Beraldo, cuja nossa participação era de 60%. E naquele momento nós apostamos e ganhamos, mas não podemos apostar para ganhar ou para perder. Nós precisamos ter uma responsabilidade fortemente junto aos vetores econômicos do nosso orçamento. E o São Paulo não pode mais experimentar déficit. Nós já fizemos, até quando ganhamos a Copa do Brasil 23, tivemos um déficit. Claro que foi importante aquela conquista, mas nós perdemos a possibilidade depois, naquela época, de vender o Pablo, que se contundiu com cirurgia, o próprio Nestor, que se contundiu com cirurgia, e o próprio Wellington. E vendemos o Beraldo, cuja participação nossa era de 60%. Então, a venda do Henrique e dos demais era extremamente necessária e nós tínhamos que fazer. E o torcedor, claro, fica triste, que eu também fico, e eu tentei segurar até o Henrique um pouco mais tempo, mas não foi possível. E, portanto, a gente tem que focalizar na responsabilidade financeira e no cumprimento de metas.